Oi, gente! Esse é o canal Fitness vs Fatness e eu sou a Dai Boy. Esse é o primeiro vídeo do canal, então ele vai ser um vídeo menos vlog e mais para tirar as dúvidas. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui, ative o sininho, dê o like, né? Porque isso é super importante pra gente, ainda mais pra mim que tô começando agora. Então, vamos lá! E o que é o fitness versus fatness? Gente, isso mais do que me representa, eu acho que representa muita gente que tá nessa luta psicológica, emocional, física contra o ganho de peso, né? A gente sabe que, aliás, toda pessoa que está acima do peso sabe como lidar com isso, sabe as melhores dietas, sabe as melhores estratégias, mas o difícil é aplicar. O fatness nada mais é que aquela nossa mente gorda, né? As coisas gostosas que a gente não quer abrir mão. E o fitness é o que a gente tá sempre em busca. A gente quer ser fitness, mas a gente tá mais pra fatness, entendeu? Yeah. Então, o fitness versus fatness é a briga, né? Do saudável com o não saudável. É a busca que a gente tá em sair do fatness pra ir pro fitness. E achei interessante a gente brincar com isso, porque me representa, e eu tenho certeza que representa muita gente também. E quem é o Tim Ferriss? A gente vai falar muito dele aqui no canal, né? Ele é o idealizador da dieta low carb, que é a que vai ser aplicada aqui, ao menos neste início. O que ele criou? Na verdade, ele modificou um pouco a dieta low carb e trouxe um S que faz toda a diferença pra gente. Ou seja, ela passa de low carb para slow carb. A abordagem é um pouco diferente porque, ao invés da gente cortar a grande maioria dos carboidratos, aqui na slow carb a gente vai tirar proveito das leguminosas para trazer mais saciedade e, em contrapartida, a gente aderir mais à dieta, né? Porque se você não sente fome, você continua. A diferença maior é o que a gente falou, a inclusão das leguminosas, né? O cardápio também, se você quiser repetir as mesmas refeições, o Tim Ferriss até incentiva isso. Então, na low carb a gente vê muita variedade de coisas. Aqui na slow carb ele já trata diferente. Ele fala que se a gente repetir as mesmas refeições, a gente não fica pensando tanto em comida. Então, tem essa diferença também. Mas, no mais, assim, gritante é a inclusão das leguminosas. E é o que muita gente que aderiu a essa dieta pra vida sempre vangloria o S, né? O S que veio pra fazer toda a diferença. E realmente ele faz toda a diferença, porque a slow carb é muito mais fácil de você seguir e continuar e se manter e ver resultados. E aderir pro seu dia a dia, não considerando somente como uma dieta, mas sim um estilo de vida. E enquanto o low carb já é, assim, quando você estiver bem, seguro, se você quiser ir bem, se você não quiser, você não precisa ir, porque a slow carb dá tão certo quanto. Foi tirado, na verdade, do livro 4 Horas para o Corpo, do Tim Ferriss. É um livro bem completo. Olha a grossura dele. Esse livro aqui, da editora Intrínseca. Então, quem está acima do peso sabe que a gente é o que mais busca sobre dieta, né? A gente sabe de todas, das mais velhas às mais novas, os novos métodos, tudo a gente sabe, a gente só não tá aplicando. Então, eu fui em busca de uma nova dieta que me ajudasse. Acabou que eu encontrei o livro 4 Horas para o Corpo, do Tim Ferriss. E a escolha dessa dieta, gente, foi não só pela facilidade, né, de incluir as leguminosas, mas também pelo próprio idealizador, que é o Tim Ferriss, que eu já era muito fã, né, do trabalho dele, de outros livros, e também pelo o método ser totalmente diferente, ir contra
a maré, né? Porque a grande maioria das pessoas passam a mesma dieta. Eu já fui do nutricionista mais barato ao mais caro e saí com a mesma coisa na mão. Sabe? É decepcionante, é frustrante e eu não conseguia seguir. Ele criou um método para não ser burlado, porque ele dá pra gente um dia em que a gente vá enfiar o pé na jaca, literalmente. E também ele criou um método onde a gente não vai passar fome. Então são duas coisas importantes para quem tá acima do peso e está numa alimentação completamente errada, porque você não sai do Big Mac, da pizza, da gordura, do doce, do açúcar, do refrigerante e migra direto para low carb. Quem consegue fazer isso, gente, é 1% de 100%. Quem é normal não consegue fazer isso. E ele entendeu essa necessidade e ele mudou o método para que seja mais fácil da gente aderir. O livro, gente, foi uma indicação de um amigo meu. Eu já tenho ele há bastante tempo. É a segunda vez que eu vou fazer a dieta, na verdade. A primeira vez deu muito certo pra mim. Eu achei o método fenomenal. Consegui seguir à risca. Então, por isso que agora eu vou adaptá-la de novo ao meu dia a dia. E pretendo não abrir mão mais, né? É um estilo de vida, não é uma dieta. A gente tem que aprender isso. E eu comprei na Saraiva, na época. Mas eu sei que tem na Amazon, tem nas grandes... Todos os vlogs que eu colocar aqui vão trazer a alimentação do dia, o exercício. Todo o dia a dia vai ser assistido, né? Vai ser acompanhado. E eu sempre vou trazer mais e mais informações sobre a dieta. Mas é interessante, sim, você ler o livro. Tem muita dica legal, tem muita coisa interessante, não somente da Slow Carb, tá? A ideia do canal surgiu como um desafio pessoal, né? Antes da intenção de compartilhar isso com outras pessoas, foi mais com o intuito de me desafiar, né? De me disciplinar a toda semana tá postando, a toda semana tá entregando um resultado, né? E trabalhando sobre isso e me assistindo e me corrigindo de acordo com o tempo de dieta e de resultados. Então, a estrutura do canal vão ser 2 vídeos semanais. Um vai ser o vlog, né, com 6 dias completos de dieta, de exercício, o meu dia a dia. E o outro será sempre com uma dica. Por exemplo, um creme, um gel redutor, uma cinta, um exercício que a gente quer falar mais sobre ele, um alimento específico, os polivitamínicos, os suplementos, tudo isso a gente vai falar no dia que for só um assunto específico. O meu peso atual tá o maior até então. Eu nunca estive tão acima do meu peso. Foi um susto. Ainda mais nessa quarentena em que a gente tá descontrolado, comendo, e o medo veio com isso. Então eu resolvi tomar uma atitude. 77, alguma coisa. Vou colocar aqui a fotinha pra vocês verem o prejuízo, o horror. Eu vou começar agora a dieta, então... acaba que a gente vocês vão acompanhar desde o início, desde o primeiro dia. O Tim Ferriss criou 5 regrinhas básicas que vão te assegurar o sucesso nessa dieta. Eu vou citar cada uma delas agora. Ele aconselha que a gente evite qualquer alimento de cor branca, carboidratos brancos. Isso inclui farináceos, isso inclui grãos como arroz, aveia, inclusive o arroz integral também tá fora, tá? Então, a gente assusta um pouco
sente um pouquinho, né, a perda desses alimentos, principalmente nós brasileiros que não, a gente tá acostumado a comer com arroz todos os dias, é um pouquinho diferente, mas aí aqui entra a leguminosa, ela supre isso, é aquele alimento quentinho que vai te trazer essa saciedade do mesmo jeito. Comer as mesmas refeições pode se tornar cansativo? Pode. Então, não é uma regra a ser seguida à cega, tá, gente? Isso é uma dica dele para que você não fuja do seu plano alimentar. Mas nada te impede em fazer um almocinho diferente, um jantarzinho, um café. Vai da sua criatividade, da sua paciência. Se para você funciona sempre estar criando novos pratos, ótimo. Mas para quem não tem essa paciência, coma as mesmas refeições. A terceira regra é não beba calorias. Gente, suco tem caloria, tá? H2O tem caloria. O que não tem caloria é água, gente. Não beba caloria. Café sem açúcar, sem adoçar, chá sem adoçar, válido. Mas evite ao máximo beber calorias. Isso vai te prejudicar, isso vai atrasar a sua perda de gordura, isso vai te trazer retenção de líquido, então você vai estar com aquela sensação de inchaço. Então, evite beber calorias. Essa quarta regra ela é bem polêmica, né? Quem responde melhor isso é o próprio Tim Ferriss. Eu vou seguir porque pra mim deu certo uma vez, então eu acho válido seguir a dica dele. Eu entendi a explicação científica e não vou ficar falando sobre isso aqui, mas a quarta regra é não coma frutas. Então, você vai cortar as frutas da sua alimentação graças ao açúcar da fruta, né? Que ele condena a frutose. Então, ele elimina as frutas da slow carb. As únicas frutas que você pode aderir são o limão, o tomate, né? E o abacate. Então, o abacate, ele, na verdade, ele é um coadjuvante maravilhoso nessa dieta. Tanto para receita salgada, para receita doce, ele entra com tudo aí. O limão, né? Aquele limãozinho espremido antes da alimentação. E o tomate, né? Que a gente tem costume de comer com salada. Então, são essas três aí que são liberadas pelo Tim Ferriss. E, gente, a quinta regra é... Tadã! Um dia de folga, um dia de lixo. O Tim Ferriss aconselha que todos os alimentos gordos, errados, proibidos que você pensar durante toda a sua semana de dieta, que você anote e que no seu sexto ou sétimo dia você coma, você se empanturre. Se você bebe cerveja, você vá beber a sua cerveja. Se você bebe sua vodka, vá beber sua vodka. Chute o balde, vá à farra, sei lá como é que fala isso. Quando a gente pensa assim, nossa, mas um dia de folga inteiro, sim, um dia de folga inteiro. Ele dá duas explicações, tanto para que o seu metabolismo tome um choque, né, e que ele, opa, peraí, não tá descansando, não tá tudo bem, entrou porcaria aqui, deixa eu me resolver, e também pelo psicológico, né, aquela literalmente a mente de gordo, a gente vai tratar isso, então você vai dar um dia pra você poder comer as suas besteiras sem culpa, sem se sentir saindo da dieta, perdendo o controle. Então você sabe, você tem a segurança de que você tem um dia da semana pra isso. E é incrível como as pessoas aderem a essa dieta já pensando nesse dia. E mesmo assim, se você ainda sente que com um dia do lixo, com as leguminosas, tá difícil de seguir essa dieta, então talvez para você seja uma dieta mais aberta, né? Uma slow carb, uma low carb não funcione. Você precisa ir para uma dieta em que você inclua todos os grupos alimentícios, carboidratos, frutas, e tá tudo bem, isso cada um tem o seu limite, né? Cada um sabe até onde o pé alcança, literalmente. Então, siga se você se sentir bem. Você tem que fazer sim o seu dia do lixo.
no início talvez você esteja tão empolgado com a dieta que você não queira estragar. Mas vai chegar um momento em que você vai precisar dele. Então faça o seu dia do lixo, não pule. Ele tem uma função, ele é importante para o seu resultado, tanto psicológico quanto físico. E também traz a questão do não abandono, né? Do tipo, ai, surtei, não quero mais saber dessa dieta. Então ele te traz um controle maior. E se de tudo você não tá afim de comer durante um dia inteiro, só porcaria, então opte pelas frutas, né, que você cortou durante a semana, ou faça 1 ou 2 refeições de lixo, mas não burle esse dia, ok? Gente, o Tim Ferriss, ele condena a inclusão de laticínios durante a slow carb. Segundo ele, são alimentos que causam inflamação gastrointestinal, então ela atrasa, na verdade, o processo de emagrecimento. E ele explica bem essa parte dos laticínios no livro, então para quem tem curiosidade, vale a pena ler e se informar sobre, né, de acordo com a visão dele, com os cientistas, os médicos que montaram a dieta junto com ele, chegaram a essa conclusão, de que não valia a pena incluir os laticínios nesse primeiro momento. Se você tem... Gente, ele não para. Ele não para. Ele não para. Meu Deus. Para, fica quietinho, deixa eu gravar o vídeo. Pode? 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 Então tá bom. Tá bom, filho, tá bom. Tá bom. Mas pra quem tem vício, né? Não consegue ficar sem comer um queijinho com café. Então ele fala pra gente optar pelo cottage. É o menos prejudicial. Não é mais difícil de emagrecer incluindo a leguminosa. Mesmo porque é aquilo que a gente falou, você não vai perder tão rápido, mas você vai conseguir manter a perda e manter o seu resultado. Não adianta nada você perder 10 quilos em um mês e no outro mês engordar 12. Então é um equilíbrio, né, que a leguminosa traz. É uma saciedade a mais, é uma segurança para você de que você não vai sair desesperado da dieta em 60 dias, 30 dias. Sim, você pode beber. O Tim Ferriss, inclusive, fala sobre o vinho tinto, que de 1 a 2 taças todos os dias durante o jantar. Ele incluiu e isso não afetou em nada a perda de peso. Então, para quem é aí amante de vinho, tá aí uma ótima sugestão. E as outras bebidas e passar, né, de 2 taças, faça isso no seu dia do lixo. Nada te impede de tomar o que você quiser. Afinal, você tá no seu dia do lixo. Essa daí é pra pegar qualquer um, né, gente? Tem dia que a gente quer um doce e não abre mão daquilo e fica insatisfeito, estressado, ansioso. Eu, pelo menos, sou assim e vou voltar a tapear o meu paladar. Por exemplo, um abacate espremidinho com uma dose de whey, um chocolate proteico, gelatina, salva. Porque é fácil, é barato e enche uma travessa. Então você come bem, você mata a sua vontade de comer doce e não sai tão assim da dieta. Você não vai ter uma carga de proteína tão alta assim para se preocupar com isso. Se você estivesse treinando para um fisiculturismo, talvez você pudesse se preocupar com esse tipo de coisa, mas aqui a gente não vai ter esse pico proteico tão gritante assim pra ter esse tipo de preocupação, tá? E além do benefício de você beber muita água, isso sempre vai ser um benefício, justamente combina com a outra resposta, com a proteína. Então, se você muda a sua alimentação, diminui a ingestão de carboidrato, aumenta a ingestão de gordura boa e proteína, beba água. Sim, beba água sempre. Bote o seu relógio para despertar. Use um galãozinho assim, ó. Eu uso este galão. Eu tomo de 1 a 2 por dia. No mínimo de 1.
e ao infinito e além, o que eu consegui beber. Você pode fazer uso, sim, de adoçantes naturais, mas não é o ideal. Então, tente se reeducar, tente aos poucos ir cortando. Por exemplo, um café. Tente adoçar o café com a canela, que vai trazer um saborzinho gostoso e ainda vai acelerar o seu metabolismo. Vai fazendo essas pequenas trocas até que você consiga tomar um café sem nada, por exemplo, um chá sem nenhum tipo de adoçante e por aí vai. Vá acostumando o seu paladar a não adoçar. Gente, são momentos, né, que a gente se coloca em prova, vamos dizer assim. O aeroporto tá ali com Bob's, McDonald's, com não sei o que, e você tá lá na sua dieta slow carb. Para isso, tenha sempre um lanchinho em mãos, para que você não vá em busca desses alimentos errados, a não ser que você esteja no seu dia do lixo. Amêndoas, nozes, castanhas, barra de proteína, tudo isso vai te saciar sem que você fuja do seu plano alimentar e sem que você cargue o seu dia inteiro de esforço por causa de um sanduíche ou de um sorvete ou de qualquer outra coisa que pareça apetitosa aos seus olhos ali naquele momento. Não faça isso. O consumo de suplementação agora não é obrigatório. Inclusive o Tim Ferriss ele não coloca isso na dieta como uma das regras, tá? Ele fala lá na frente no livro sobre o whey protein, sobre creatina, glutamina, mas agora, nesse momento, ele não inclui obrigatoriamente. Mas nada impede que quem já faz uso continuar, né? Você não tem que descontinuar a sua suplementação. Muito pelo contrário, se isso te traz benefícios, já está incluso no seu dia a dia, você já tem o costume de uso, então continue. E agora? Ganhou um pezinho, né? Depois do seu primeiro dia do lixo, você tá apavorado. Não se assuste. O próprio Tim Ferriss explica isso pra gente, que isso é normal, acontece. O anormal é não acontecer, não você ganhar, subir um pouquinho aí na balança. Mas isso aí você recupera, você perde, porque é água, tá? Você perde em 2, 3 dias, você já volta ao normal e nisso o seu corpo aí tá trabalhando, seu metabolismo tá trabalhando e você tá perdendo peso e vai sumir esse excesso aí do seu dia do lixo. Então, fiquem calmos porque não é o fim do mundo. E não deixem de fazer o seu dia do lixo por isso, tá? Gente, a fritura ela não é muito comum em nenhuma dieta. Na slow carb também não é diferente, não é aconselhável. Não faz bem, né? Então, tem mais do que inúmeras comprovações de que não é o ideal de alimentação a fritura no seu dia a dia. Então, tente substituir. Mesmo que você goste desse sabor, dessa crocância, traga esse alimento para air fry. Hoje em dia a gente sabe que fica tão gostoso quanto, ou até mesmo o forno, uma forma de você embrulhar o alimento no alumínio e tentar imitar ao máximo essa textura aí da fritura, mas tente cortar a fritura da sua alimentação. Se você é vegetariano, nada te impede de seguir a dieta slow carb. Você pode fazer substituições, usar tofu, cogumelos, vários alimentos substituem hoje a proteína animal. Então, e se você não é vegano, você pode também incluir ovo, né? O ovo, a gente sabe que é um alimento e tanto. Então, não é difícil adaptar para um vegetariano. Para um vegano já seria um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é possível. E você aí, com a ajuda de um profissional, consegue incluir a slow carb na sua vida sem o menor problema. Aveia e granola, apesar delas serem consideradas saudáveis, não entra agora nesse plano alimentar no slow carb, tá? Então, não tá incluso, não é indicado pelo Tim Ferriss. Mas, sei lá, se você sente muita falta, por exemplo, tem gente que não consegue ir ao banheiro sem a aveia.
É... Não tira ela da sua alimentação se é ela que te traz esse benefício, entendeu? É tudo uma dosagem, tudo um equilíbrio. E, em contrapartida, se você ama granola e come barra de granola, baldinho de granola, coloque isso no seu dia do lixo. Não há nenhum problema com alimentos enlatados, inclusive o próprio Tim Ferriss. Por ele ser americano e lá ser muito comum alimentos enlatados, ele opta bastante por eles. Então, por exemplo, hoje eu quero comer uma saladinha de atum e o atum é enlatado. Sem problemas, pode. Gente, incluam vegetais das cores escuras. Eles são mais vitaminados, então trarão mais benefícios, mas nada te impede de comer roxo, verde claro. Coma o que você sentir bem, o que mais te agradar, tá? E use e abuse também de legumes, porque eles têm toda uma gama aí de nutrientes que a gente precisa, fibra, proteína, carbo, o carbo bom no caso, e para te trazer, para te sustentar, né, no dia, te dar energia. Então inclua legumes também na sua alimentação. O feijão, ele é rico em fibra, em proteína, ele traz saciedade graças à fibra. Então, vale o esforço você tentar se adaptar. Faz um feijão batidinho, fica gostoso, com um pedacinho de carne, de legume. Mas se de tudo você não gostar, existem outras leguminosas. Por exemplo, lentilhas, são bem saborosas e substituem. Só basta pesquisar. Então, petisco. Se você tá sentindo fome a ponto de pensar em petisco, é porque você não tá se alimentando direito, de forma correta. Você não tá comendo o suficiente. Não confunda dieta com comer pouco, tá? Nessa dieta aqui não tem restrição tanta de quantidade de comida, não. Se o alimento é bom, se ele vai nutrir o seu corpo, use e abuse, coma, para que você não sinta vontade de snacks, de lanchinhos, de petiscos. Mas se de tudo você precisar, você tiver esse costume aí, opte por barra de proteína, amêndoa, castanha. São ótimas opções aí para você não sair do seu plano alimentar. Não só pode como deve, né? Você não precisa perder o sabor do alimento porque você tá de dieta. É só não exagerar. Azeite, use o azeite, mas com moderação. O limão, ele é um excelente tempero para comida em geral, salada. Então ele já diminui o acréscimo de sal. E para quem gosta de limão, às vezes só ele já resolve, já tempera a sua salada todinha e fica uma delícia. Então vá incrementando, troque o sal pelo sal rosa, evite processados, por exemplo, um sazon da vida já não é tão interessante assim agora, embora seja gostoso, mas sim, você pode incluir sim temperos na sua alimentação. Se você já faz uso, continue, né? Não vai ser o Tim Ferriss, não vou ser eu a descontinuar a sua medicação. Mas se você está pretendendo iniciar a slow carb, para isso pretende incluir o medicamento, vá a um médico. Não faça isso por conta própria, ok? É super importante que a gente tenha um profissional cuidando desse tipo de coisa. A gente não pode sair se medicando assim, sozinhos não, tá, gente? Isso é um costume muito errado. Não tem que incluir feijão no café da manhã. O feijão, ele não entra em todas as refeições. Ele é uma base para a maioria delas, mas você não precisa de colocar feijão no café da tarde. E no café da manhã, por exemplo, você pode comer um ovo mexido. Um café sem açúcar já é o suficiente para te saciar e te trazer benefícios aí na sua primeira refeição do dia.
O Tim Ferriss ensina pra gente o DME, a dose mínima eficaz. Então, tudo em excesso que você fizer aí pode ser prejudicial. Inclusive, no quesito malhar, no exercício físico. Então, ele passa várias dicas pra gente no livro. Tem aqui vários exercícios, vários ciclos com intenções diferentes, ganhar músculo, perder gordura. E ao longo do canal eu vou mostrando pra vocês isso. Mas ele abomina o exagero, né? Você levar o seu corpo ao limite não é interessante aqui. Sobre exercício físico, gente, não é obrigatório, como eu disse, mas o Tim Ferriss, ele passa pra gente várias dicas de exercícios que, combinados de forma estratégica, trazem um resultado enorme, sem muito demandar tempo e esforço. Então, ao longo do tempo, eu vou mostrando pra vocês aqui cada um desses exercícios. Sim, nós sempre falaremos sobre determinados assuntos que precisam de mais tempo, né? Que a gente tenha que destrinchar mais aquilo ali. Então, sempre vão ter vídeos específicos sobre algumas coisas, algumas dicas. Por exemplo, os exercícios físicos, tudo que a gente sentiu uma necessidade maior de falar sobre no livro, a gente vai falar. Tá? Então, por isso que a estrutura do canal vai ser um dia o vlog da alimentação semanal. Por exemplo, um assunto que a gente vai poder abordar e que a gente vai precisar abordar em um vídeo separado: o frio emagrece. Sim, o Tim Ferriss, ele destaca isso no livro, que inclusive ele faz esse tipo de experiência com ele mesmo. Aliás, tudo ele faz com ele mesmo, né? Ele descobre com ele os resultados bons e ruins. Ele é a sua própria cobaia. E que ele explica que quando a gente se coloca em baixas temperaturas, o nosso metabolismo trabalha mais para se manter em 37 graus e isso gera emagrecimento. E ele demonstra pra gente várias abordagens, as mais radicais, como entrar dentro de uma banheira de gelo, as menos tortuosas. Sabe aquelas bolsas térmicas? Para que você coloque aqui, porque aqui é onde tem a sua maior região de gordura marrom, que gera energia, né? Que é rica em mitocôndrias. Então, é um ponto estratégico para que você abaixe a temperatura e que o seu corpo entenda isso como: opa, preciso acelerar o metabolismo, e isso aí vai te gerar emagrecimento. O Tim nos garante que, se seguir à risca tudo que está no livro 4 horas para o corpo, você alcançará 2 medidas a menos em seu manequim, o que sugere uma perda entre 9 quilos por mês. Para o Tim, a meta ideal, mesmo que você precise perder mais, é a de 9 quilos. Para ele, o 9 está próximo demais ao 10 e próximo demais ao 6. Ou seja, uma medida que lhe proporcionará satisfação e encorajamento para a próxima meta. Quanto a esta parte, eu elaborei a minha própria meta, tão plausível e tão satisfatória quanto. Para isso, eu dividi em 4 meses o meu tempo, para atingir a minha grande meta, ou seja, criei pequenas metas que me levarão ao grande resultado de 57 quilos. No mais é isso. Essas são as principais dúvidas que todo mundo tem, pelo menos de acordo com o Tim Ferriss. Ele já está mais apto, né, a lidar com dúvidas frequentes sobre a slow carb. Com o tempo a gente vai esclarecendo outras coisas que surgirem, mas assim, a forma mais fácil de esclarecer a dieta foi essa que eu encontrei, pergunta e resposta, mas a gente vai descobrir isso no dia a dia. Então no próximo vídeo já vai ter mais novidades, já vai ter mais coisas detalhadas. E eu já ia esquecendo, um recado muito importante: eu não sou nutricionista, eu não sou profissional da área da saúde, tá? Nem de educação física, não sou médica, nem nada. O que eu falar aqui, o que eu passar aqui é o que eu tô fazendo para mim. Eu tô tirando base do livro do Tim Ferriss, 4 horas para o corpo. Muita gente, milhares de pessoas seguem essa dieta e dá super certo. É uma dieta que melhora não só a sua estética, mas também a sua saúde, o que é o mais importante, que às vezes a gente deixa de lado em pensar primeiro só na estética.
mas é válido lembrar isso. Eu não estou aqui para aconselhar ninguém, eu estou compartilhando a minha experiência. Meu Instagram é esse aqui, também me sigam lá, para que a gente tenha uma interação maior e a gente esteja juntinho sempre, tá? Beijo!